Olá pessoal, aqui é a professora Adriana. Nós vamos falar a respeito da microbiologia dos alimentos. Estamos na semana de 17 de agosto a 22 de agosto de 2020, tá? Semana passada a gente falou a respeito do interesse em algumas bactérias, né? Essas bactérias que convertem de forma positiva alguns parâmetros, então os açúcares, os carboidratos em álcool, o álcool em ácido, né? A grande importância desses seres na alimentação e até mesmo na conservação de alimentos, tá? Então, o que a gente precisa entender, né? Qual é o significado da microbiologia para a gente? A microbiologia ela vai estudar os micro-organismos, sejam eles protozoários, fungos, bactérias, vírus ou prions, tá? Os prions, eles não são necessariamente seres vivos, tá? Eles são moléculas proteicas que possuem propriedades infectantes. Então, eles possuem DNA ou RNA e eles vão causar problemas muito sérios. Quando a gente teve aquele incidente de vaca louca, eram os prions que estavam atuando. Nós não tínhamos protozoários, nós não tínhamos fungos, nem bactérias, nem vírus. Nós tínhamos os prions que eram moléculas proteicas, tá? Então, esses elementos, eles vão agir positivamente ou negativamente dentro de um sistema. Quando a gente fala de protozoários, vírus e prions, a grande maioria, se não toda a maioria, é negativo, né? Então, o uso deles é uma forma negativa. A presença deles no alimento é algo ruim, tá? Qual o significado para a microbiologia dos alimentos a presença desses seres, tá? A gente estuda eles porque esses seres habitam os alimentos. É natural a presença deles na grande maioria dos alimentos, tá? E principalmente que eu consigo identificar alimentos que estão estragados em função da presença desses micro-organismos deteriorantes, né? Ou até mesmo a gente pode comentar a necessidade de consumir micro-organismos benéficos, os chamados pré e probióticos. Então, a gente trabalha ali com um sistema harmônico, né? Nós precisamos dos micro-organismos e eles precisam da gente, que nem no intestino. Nós temos uma flora bacteriana muito importante. Toda vez que essa flora é prejudicada, nós temos problemas intestinais, né? Nós temos que consumir prebióticos ou probióticos regularmente para enriquecer a nossa flora intestinal, tá? Então, o habitat natural dos micro-organismos faz com que a gente precise estudar a influência deles nesse habitat, né? Nesses alimentos. Nós temos protozoários, fungos, bactérias, vírus e prions. A gente sabe que em sua grande maioria os fungos eles não causam mal à saúde, né? Eles geram toxinas, micotoxinas que podem causar mal, mas ele em si não causa, tá? Então, isso a gente já conversou, a gente já debateu, né? A gente já viu no microscópio, aqui mostra muito bem um sistema de leveduras, né? A gente não coloriu elas azuis, a gente coloriu ela de forma rosa, porque a gente usou violeta gentiane no colégio, mas aqui dá muito bem pra gente ver a presença desses seres, tá? Por qual motivo os micro-organismos contaminam o ambiente, ou melhor, o alimento? Como todo ser vivo, os micro-organismos precisam de substrato de onde retirar seus nutrientes, né? Então, é por uma questão metabólica. Eles habitam aquele alimento porque eles precisam dos nutrientes presentes ali. Os alimentos, tanto de origem animal quanto de origem vegetal, podem conter nutrientes específicos de interesse metabólico de alguns micro-organismos. Nós temos aqui alguns acontecimentos históricos relacionados a alimento e micro-organismos que ilustra, né, ajuda a entender o quão importante é a presença desses elementos, né, desses micro-organismos, e também quão prejudicial isso pode acontecer, tá? Então, em 1659, Kircher demonstrou a ocorrência de bactérias no leite. Não era possível visualizar, mas
era possível ver que existia a mudança química dentro do leite em função de micro-organismos. Spallanzani desmentiu a teoria da geração espontânea da vida. Isso aconteceu em 1765. Em 1857, Pasteur demonstrou que o azedamento do leite era causado por micro-organismos que cresciam nesse alimento. Em 1876, Tyndall observou que bactérias deteriorantes eram sempre provenientes do ar ou de recipientes contaminados. Então aqui as coisas começaram a mudar, né? Não existia uma geração espontânea de micro-organismos dentro de um pote. A contaminação ocorria ou por recipientes mal lavados ou pela contaminação pelo ar. E posteriormente a gente percebeu que principalmente os principais métodos de contaminação são humanos. A falta de higiene na utilização de alimentos, tá? Em 1982, então algo extremamente recente, ocorreu os primeiros surtos de colite hemorrágica de origem alimentar, tá? Então aqui foi o grande exemplo que nós tivemos de que o alimento ele pode sim causar mal, o alimento sim pode matar, tá? Desde que é o alimento contaminado, óbvio. Qual é a diferença entre infecção e intoxicação? Quando a gente fala de infecção, a gente está falando da ingestão de células viáveis de micro-organismos. Tá? Então, a gente está necessariamente consumindo o micro-organismo. Quando a gente fala de intoxicação, nós estamos falando da toxina microbiana, né? Nós estamos falando da toxina gerada por um determinado micro-organismo, tá? Então, de volta, infecção é o consumo do micro-organismo, intoxicação é o consumo da toxina, tá? É importante que vocês vejam, eu vou deixar mais um material ali para vocês darem uma olhadinha, que é a respeito também desses parâmetros de micro-organismos.